Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje, para conversar com a gente, eu trago a Juliana Fadel. Ela que é diretora de uma rede de escolas aqui em São Paulo, de educação infantil. A gente vai conversar com ela sobre a retomada das aulas, como que está o preparativo das escolas. Tudo bem, Juliana? Seja muito bem-vinda aqui ao Alesp Conecta. Muito obrigada pelo convite, obrigada. Eu que agradeço. Juliana, primeiro, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi tudo isso para vocês serem pegos de surpresa também aí com esse decreto, né, do governo, e vocês terem que fechar aí as portas por um longo período, né? Ninguém sabia no começo quanto tempo seria. Como que vocês conseguiram se organizar nos primeiros meses da quarentena? Para nós foi uma surpresa muito grande, né? Porque eu trabalho com educação há 21 anos, então eu vivi o H1N1, né? Que foi um período muito difícil e por alguns pediatras, inclusive, considerado até mais difícil para as crianças do que o próprio coronavírus. E naquela oportunidade a gente acabou adotando uma série de medidas, né? De segurança, higiene, como tudo intensificado de acordo com a necessidade que pede a característica do próprio vírus ou da própria doença. Mas falo por mim, eu não imaginava que nós íamos fechar as escolas e que nós íamos viver a situação que nós estamos vivendo hoje. Quando surgiu o decreto de fechamento, nós tivemos que nos reinventar. Eu sei que essa palavra tem sido muito usada, mas não existe nenhuma melhor do que ela para atribuir significado ao que aconteceu, porque em uma semana as escolas que estavam acostumadas a trabalhar e muitas vezes firmes nesse propósito de que o presencial era importante, né, principalmente na primeira infância, para as crianças bem pequenas, anos iniciais de educação fundamental, né, do ensino fundamental. Então, nós tivemos que nos reinventar e trazer uma realidade de sala de aula para o mundo virtual, atendendo uma série de situações diferentes, né? Porque não era só um mundo novo para nós, era um mundo novo para as famílias e para as crianças também, né? Então foi um período de muito trabalho, ainda está sendo, né? E cada dia a gente caminha melhor no sentido de tentar encontrar melhores práticas para trabalhar nesse mundo novo virtual aí que surgiu para nós. Então, a rotina da escola, né, que você dirige, da rede de escolas, continuou de forma virtual. Agora, a gente está falando de crianças muito pequenas, né? A gente está falando aí da primeira infância, de crianças até 6 anos, na idade de pré-escola. Como que foi aceito isso pelos pais e pelas próprias crianças, né? Essa nova modalidade de ensino? Nós tivemos muito uma preocupação de pensar a realidade da criança na educação infantil dentro daquilo que seria um estímulo positivo para ela. Então, antes de tudo, antes de começarmos a pensar numa programação para essa atividade, nós fomos atrás de pesquisa, tempos de concentração, fomos atrás da recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Exposição de tela, em que aquilo poderia trazer benefícios e malefícios, porque há sim uma propensão à ansiedade, há uma propensão à falta de concentração. Então, nós estudamos muito esse contexto para elaborar um formato, vamos dizer assim, que nós entendemos que seria uma forma mais positiva de chegar nas casas através desse uso da tecnologia. Inicialmente foi muito positivo, os pais receberam muito bem e as crianças entenderam aquilo como um meio diferente. Então, é claro que a aula não foi replicada no online, isso não é possível para a primeira infância, né? As estratégias são completamente diferentes, mas a receptividade das famílias foi muito boa de início. Agora que o comércio voltou a abrir e que eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas de muita exposição à mídia, muita exposição à live, muita exposição à tecnologia, a gente sentiu nas últimas 2 ou 3 semanas aí uma queda assim no interesse das pessoas por essa modalidade de aula. E reporto de colegas, amigos também que trabalham com educação nessa primeira infância e também nos anos iniciais de fundamental. Mas porque
há um momento em que você fica super exposto a isso, né? Você está dentro de casa, você não tem outra forma de acesso à informação sem ser televisão e internet. Então é natural que em algum momento isso vá se tornar algo desinteressante para as famílias e também desinteressante para os pais. Por isso esse movimento de todo mundo já querer estar na rua, mesmo quando não é o momento ainda de estar, né? Exatamente. E aí agora a gente também sabe, a partir do governo, que existe uma previsão de retorno, né, agora das aulas para o dia 8 de setembro. Como que vocês estão se preparando para isso? Imagino que vocês devem estar muito ansiosos, mas também deve estar sendo uma correria nos preparativos, né? Até para você explicar para o pessoal de casa o que foi pedido para vocês e o que vocês estão fazendo, além do que o governo já determinou. Como eu acredito que, tirando a rede municipal, que deixou mais para em cima da hora essa organização, toda a rede particular já vem se adequando há algum tempo, né? Porque nós, como todo o setor de serviços, não estamos com essa data de retorno definida desde o início, né? Nós viemos de várias possibilidades de datas que foram adiadas, primeiro eram 15 dias, viraram 30 dias, então as escolas procuraram se adequar já há bastante tempo, seguindo lógico, as orientações do governo, né? O Plano São Paulo dá algumas diretrizes para nós de organização interna, buscando mitigar, né, essa questão dos riscos dentro da escola, mas as escolas, principalmente a rede privada, tem buscado opções além das preconizadas pelo governo. Nós, por exemplo, como algumas outras escolas, procuramos parceria com alguns hospitais, né? Nós procuramos parceria com um hospital em especial, uma consultoria, porque entendemos que a pessoa mais capacitada nesse momento para dizer para a gente o protocolo ideal de atendimento das crianças, os POPs de higiene, os POPs de cuidado com alimentação e segurança, são realmente os médicos, né? Então, foi uma preparação longa, envolveu muito estudo, consulta internacional, existem alguns documentos de fora do Brasil muito interessantes, porque há muitos países que não fecharam as escolas, outros países que fecharam por um período e depois voltaram, então acho que é importante a gente usar esse conhecimento internacional a nosso favor, ele está aí à disposição, é só pesquisar. Existem as informações dos órgãos oficiais também, e sempre que a escola puder, né, dentro da sua realidade, pensar formas de melhorar o cuidado com as crianças, o apoio às famílias, né? Porque um dos aspectos muito importantes, as pessoas falam bastante, né, sobre transmissão direta, transmissão indireta, mas é necessário que haja um acompanhamento da família, por mais que não se tenham divulgado, ninguém mais está viajando, não, as pessoas continuam viajando, então é importante que a escola preveja, né, um período de isolamento preventivo para quem viajar para fora do Brasil, principalmente para os países que ainda têm muita contaminação, né, norte da América, por exemplo, e está trabalhando com essa família a prevenção, né? Então, há sintomas, que tipo de sintomas? Alguém da família teve a doença? Vocês tiveram contato com alguém que teve? E não esperar que isso chegue até a realidade da escola, né? Hoje pela manhã eu vi uma matéria de Manaus, há um mês, né, já de aulas abertas, e lá, felizmente, eles não tiveram nenhum caso de contaminação na rede particular, e tiveram 2 casos de alunos na rede pública, mas o trabalho de prevenção deles foi muito bom. Essas 2 crianças foram contaminadas em casa e não transmitiram para nenhuma outra criança na escola. Então, é esse tipo de trabalho que a gente deve seguir, essa linha de pensamento, né? Acreditando que a escola tem que voltar e com o máximo de segurança, e a gente tem que proporcionar medidas para que isso aconteça dentro da escola e fora da escola também, né? E agora falando assim de estrutura, né? Você falou então que vocês já estão se preparando já desde o começo, que no começo eram 15 dias, aí depois foi prorrogando. A data também de 8 de setembro a gente ainda não tem certeza absoluta, mas como que vocês estão preparando a estrutura de vocês? Vocês vão receber
100% dos alunos nas aulas? Serão todos os dias? Como que é o protocolo de higiene? Como que está essa parte estrutural de vocês? Tá. Nós compramos os equipamentos de EPI, né? Acho que o que existe no mercado que atendia a nossa especificidade, que é a educação infantil, nós adquirimos todos. Então, desde tapete sanitizante, aparelho de UVC para esterilização de tecido e, enfim, todo tipo de equipamento que ajuda a manter um ambiente mais seguro. Então, vamos fazer diariamente a pulverização com produto hospitalar nos espaços da escola, além de reforço de higiene a cada turma. Inicialmente, o governo falou sobre 35% da capacidade da escola. Depois, no decreto, ele mudou para 35% dos alunos matriculados. Então, a expectativa é que amanhã, com a determinação da volta às aulas, que é o que a gente espera que vai acontecer, ele também determine medidas mais assertivas de como essa volta deve acontecer, né? Acredito que, num primeiro momento, não acredito que a maior parte dos pais vai enviar, porque algumas famílias até têm uma estrutura montada para essa quarentena, ainda há famílias que os pais estão trabalhando em home office, né? Então não vai haver essa necessidade de enviar a criança imediatamente para a escola. Eu acredito que 35% vai ser um grupo bom de atendimento, principalmente os pais que precisam. É um fator muito importante, eu acho que tem que ser um aspecto muito levado em consideração pelo governo, a educação infantil em todas as normativas, LDB, ECA, BNCC, existe uma dicotomia entre o cuidar e o educar. Então, além do fator aprendizado, as famílias contam com essa família, com essa escola, como um lugar também seguro para deixar essas crianças. Isso eu falo de uma realidade de escola particular, mas quando a gente transporta o cenário para a rede pública, a situação é ainda mais importante, porque a escola é muitas vezes o lugar onde a criança tem um alimento de qualidade, onde ela tem acesso à água potável. Então, existe esse olhar atento, né, para essa realidade, e eu realmente acredito que esses 35% deva privilegiar esses pais que mais precisam. Acredito que as escolas vão estar passando algum tipo de questionário, vão passar algum tipo de pesquisa interna, questionando justamente os pais que necessitam, com quem eles estão deixando, para evitar esse risco que hoje acontece da criança que fica com o vizinho, com um cuidador que não se conhece, com os avós que são o grupo de risco, né? Então, acho que se for mantido esses 35%, é perfeitamente possível atender essas famílias que mais necessitam nesse momento. Sim, e agora, o que você sente dos pais, né, com relação a essa volta? Você falou que muitos pais têm aí a condição de manter ainda o isolamento das crianças, talvez até o final do ano, mas os que precisam mandar as crianças, qual é a maior preocupação deles? Eu falo porque eu também sou mãe dos pequenininhos, né, de 2 crianças pequenininhas, e a minha preocupação maior, falando como mãe, a criança não entende que não pode ter o abraço, o beijo, e vai ter na volta, porque a gente sabe que eles estão com saudade das tias, estão com saudade das professoras, estão com saudades dos amiguinhos. Como que os outros pais estão também com essa questão, e vocês também? Eu acho assim, a criança que nós tínhamos em março não é mais a criança que vive no mundo em agosto de 2020. Não existe mais você dizer, por menor que sejam as crianças, que elas estão alheias a este cenário de que não se pode mais abraçar qualquer um e nem beijar. Mesmo as crianças que permaneceram em completo isolamento, hoje já tem saído de casa para ir ao dentista. Existem as necessidades básicas familiares, né? A criança fica doente às vezes de outras coisas. Então, num primeiro momento, o que eu acredito que a gente tem que pensar é que tipo de criança vai chegar na escola agora, com que informação ela vai chegar, que eu acredito que são muito mais informações do que as que se tinham em março.
acredito que esse é um bom ponto de partida. A escola também tem que se adequar os espaços, adequar a forma de interagir com essas crianças. Lá na escola, por exemplo, nós criamos os cumprimentos diferentes, então na porta de cada sala vai haver lá o modelo de comprimento do cotovelo, uma dancinha. Então é tentar trabalhar nesse momento sem a face do terror, né? Mas dizer que é importante para a nossa saúde que certas coisas a gente evite fazer. E existem muitas formas de se demonstrar carinho, e eu tenho certeza que as crianças nesses 5 meses em casa aprenderam que abraçar não é a única e nem beijar tampouco é a única. Então, depende muito que a educação ela envolva, né, essa iniciativa de trabalhar com as crianças uma nova forma de se relacionar com os amigos e com os adultos. Então, e nisso abrange tudo, né? Ensinar a importância de se escovar mais os dentes, ensinar a importância de se relacionar de formas diferentes, mas eu realmente acredito muito que nós vamos nos surpreender porque estamos subestimando as crianças que nós temos hoje em casa. É verdade. Então, quer dizer, vocês já conseguiram preparar toda a equipe da escola aí de como vai ser essa recepção, porque eu acredito que eles estão muito ansiosos, né? Não só os professores e todo o pessoal da escola, as crianças também estão muito ansiosas para esse retorno, né? Sim. Todos os meses, né, nós fazemos uma entrega de materiais, então não perdemos o contato com as crianças, o contato físico, né, vamos dizer assim, embora estivéssemos distantes, e elas chegam muito eufóricas, é curioso porque eu acho que se reflete um pouco do que a família sente, né, então eu tenho algumas crianças que no primeiro encontro, há 4 meses atrás, não desciam do carro. E agora eu já tenho crianças que descem do carro, cumprimentam com o pezinho, fazem tchau e sabem se portar e interagem com a gente, participam, mandam um beijo, fingem um abraço à distância. E crianças bem pequenas, eu falo isso, crianças de 1 ano. Então, vai ser um reencontro muito esperado para nós, para eles também, porque com toda certeza quem mais está sofrendo com esse isolamento são as crianças, né? Do 0 aos 6 anos, a gente fala, essa primeira infância é uma idade em que a criança aprende através das vivências que ela tem e da vivência que ela tem com as outras crianças, com os adultos que convivem com ela, né? Com elas. Então vai ser um encontro muito esperado, nós estamos com uma expectativa muito boa, mas temos certeza que vamos receber crianças mais conhecedoras da nova realidade que nós vamos viver daqui para frente até chegar essa vacina, né? Exatamente. Agora, na questão de todo esse cenário, vocês perderam também muitos alunos matriculados ou vocês conseguiram manter aí os alunos de vocês para esse retorno? Acredito que, como todas as escolas particulares que trabalham, né, com as crianças bem pequenas, nós perdemos muitos alunos. Inicialmente não muitos, porque as pessoas acreditavam num retorno, então todos estavam nessa expectativa de que seria por 1 mês ou talvez 2 meses. Mas quando o tempo foi passando, o que aconteceu é que assim, não é só a escola, não são certos setores da sociedade ou da economia que sofreram o impacto do Covid, muitos setores. Então, infelizmente, muitos pais que tinham empresa acabaram reduzindo o faturamento, alguns pais que trabalhavam em outras empresas tiveram também o salário reduzido, e isso é um efeito cascata, né, para todo o setor comercial, assim como se deixou de comprar num restaurante, os pais passaram a ter dificuldade também de pagar a escola, né, e isso acabou fazendo com que nós perdêssemos alguns alunos, acabou impulsionando as escolas a darem descontos, muitas vezes acima do que elas conseguiriam, reduzindo todos os custos que nós reduzimos, que foram possíveis. E, sem sombra de dúvidas, o maior impacto que nós sofremos foi quando o comércio voltou e as escolas não acompanharam a volta do comércio, porque é uma ilusão achar
que fechando as escolas você vai manter as crianças em casa. Não vai, porque se o pai precisa trabalhar, ele precisa deixar o filho num lugar seguro. Se a escola está fechada, ele vai encontrar um lugar para deixar esse filho. E que talvez não seja um lugar mais seguro. Então, não acredito que isso diminui a contaminação, honestamente, até pela experiência mundial, não acredito que a escola fechada diminua a contaminação. Acho que muitas estratégias têm que ser levadas em conta, né, para a gente conseguir mitigar os riscos, testagem delas, trabalho de prevenção, né, de um familiar que tenha contato, trabalhar muito prevenção, eu acho que a palavra de ordem deveria ser esta. E, infelizmente, as escolas, principalmente as pequenas, sofrem muito, né, nesse período. Sem sombra de dúvida, muitas escolas vão fechar. E agora as prefeituras, de uma maneira geral, vão ter um desafio muito grande nesse próximo ano de 2021. Eu li uma pesquisa recente de que aumentou em 98% a procura na rede pública de ensino por vagas. Vejo claramente um desespero do governo tentando aprovar um projeto para compra de vagas na escola particular. Em contrapartida, eu vejo nos grupos de escola assim, o valor oferecido para o governo não é um valor que atende o custo da escola particular e que também não é passível de aceitação para uma escola muito pequena, porque a documentação exigida é grande demais e uma escola muito pequena não tem. Então, eu acho que essa iniciativa do governo de comprar vaga é bem perigosa. Acho que a estratégia de achar que vai se compor essas vagas com a rede particular não vai funcionar, na minha opinião, pelo menos é o que eu tenho ouvido dos grupos de escola dos quais eu faço parte. E 2021 teremos um grande desafio na educação, que é tentar, principalmente para as crianças maiores, né, que têm conteúdos mais densos, né, a gente fala em educação infantil, a gente trabalha conteúdos diariamente, mas sem sombra de dúvidas não é igual a um aluno de ensino médio que tem um Enem pela frente e que vai encontrar um desafio maior ainda, porque vai pegar um aluno do Amazonas que a escola já está aberta há um mês, e São Paulo volta quando? E por mais que a escola tente compor essa questão do online, é claro que o acesso ao online não é indiscriminado, né? Muito pelo contrário, ele ao invés de melhorar, ele aumenta, né, as oportunidades e até o desequilíbrio que existe entre quem tem condições e quem não tem, porque infelizmente as crianças que vivem nas comunidades não têm acesso a essas aulas online. Então, é triste, né? É triste e vai ser um desafio muito grande para a educação. E a gente fala assim, falando agora dos alunos que estão se preparando para o Enem, os alunos mais velhos, mas é importante a gente falar, né, que a educação infantil ela é muito importante. Vocês estão preparando alunos que vão sair da pré-escola e começar aí no primeiro ano. Então, quer dizer, é um desafio também muito grande para vocês, essas aulas online, preparar outras crianças para uma próxima jornada. E a educação infantil é muito importante, né? É a base onde se começa tudo, e essa base precisa ser muito fortalecida, né? Sim, eu estava vendo, essa semana saiu também uma reportagem, né, sobre a ONU, né, o secretário-geral da ONU falando sobre a catástrofe na educação, e ele fala que desse 1 bilhão de crianças que estão sendo impactadas pela falta de escola, o que mais os preocupa são os 40 milhões de alunos da rede infantil. A educação infantil é uma etapa muito importante, né? Nem todas as pessoas sabem, mas do 0 aos 6 anos, a cada segundo existem 700 conexões neuronais. E nós temos podas neuronais, né, que são o que a gente fala comumente a morte dos neurônios. A cada 7 anos, os neurônios que não são utilizados, os em desuso, eles são podados, né? Então, quanto mais oportunidade e estímulo você tem nessa primeira infância, maior é a sua chance de sucesso escolar, profissional, pessoal, para a vida adulta, né? Porque nós trabalhamos um desenvolvimento que não é, ele vai além do cognitivo, né? Na educação infantil que você trabalha autonomia, independência, segurança, uma série de outros requisitos. Existem muitas pesquisas no mundo que falam que
a falta de investimento na primeira infância leva ao insucesso da educação, porque leva à evasão, leva à falta de oportunidade futura de novos conhecimentos, por se tratar da base, né, de informação e de formação. Os países mais desenvolvidos do mundo e que têm os melhores índices de educação mundial, todos eles têm um investimento muito grande na primeira infância, porque é uma idade em que você tem uma exposição à capacidade de aprendizagem que você não vai ter no resto da sua vida. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos não perder estes 5 meses, porque é um prejuízo irreparável, realmente, mas há maneiras de se mitigar, há maneiras de se melhorar esse cenário. Claro, nada equivale à vivência pessoal com o aluno, mas ajuda muito as aulas online, ajuda muito um encontro que a gente faz com os alunos que seja uma vez por mês, ajuda, mas precisamos ter no radar que a volta das escolas tem que ser uma prioridade para o desenvolvimento de um país e para o retorno, né, da economia, para o retorno das oportunidades, para o retorno da vida de uma maneira geral de todas as pessoas, né? Sim, Juliana, e a gente realmente espera ansiosamente que essa volta aconteça agora em setembro, para a gente conseguir aí retomar também a vida das crianças. Existe também para vocês algum receio quanto ao psicológico das crianças que vão voltar agora? Porque, assim como você falou, o comércio voltou, muitos pais não pararam de trabalhar, continuaram aí de forma virtual, mas às vezes tem que deixar a criança com outras pessoas, nem sempre é uma pessoa tão próxima. Existe aí um medo da escola, né, de receber um aluno com algum problema, digamos assim, psicológico? O isolamento traz muitos problemas, né? E quando nós falamos em isolamento, não adianta achar que a criança está com o pai e com a mãe, porque não se trata de não conviver com nenhuma pessoa, se trata de conviver com um grupo social, né? A escola é o primeiro grupo social depois da família de uma criança. E recentemente saiu uma pesquisa britânica no Reino Unido, justamente falando isso. Crianças que vivem em solidão têm 3 vezes mais chances de desenvolver depressão ao longo da vida. Então, talvez a gente não tenha o tamanho da dimensão, a repercussão do tamanho do problema que nós estamos causando, talvez a gente não veja imediatamente. Talvez a gente enxergue isso nos próximos 10 anos. Eu tenho muitos casos de pais que relatam que em alguns momentos do dia a criança chora, que em alguns momentos do dia ela pede pelos amigos. Então, depressão é um problema, ansiedade, obesidade, porque a criança não pratica exercício, problemas para a própria imunidade, porque a criança não toma sol, vitamina D é importante, se relacionar com outras crianças é importante, atrasos na fala, são inúmeras as situações decorrentes desse isolamento. E há também o risco como você falou, do pai que é obrigado a deixar a criança numa casa de cuidador, na casa de um vizinho. Infelizmente nós vimos, né, casos já de mãe de tragédia pelo fato da mãe ter que levar a criança para o serviço. Saem muitas reportagens de crianças de 3, 4 anos que ficam sozinhas com o irmão de 5 e 6 anos em casa. Então, nas comunidades carentes, o cenário é terrível. Você tem que deixar a criança com o vizinho e não saber qual é a dinâmica daquela família, que tipo de programa ela está assistindo na televisão, que tipo de comentário ela ouve o pai ter com a linguagem que a família costuma usar. Há uma preocupação, né, do Tribunal de Justiça. Foi reportado alguns meses atrás diminuição de 40% de comunicação de violência doméstica. Isso não é porque essa violência está diminuindo, é porque essas crianças não estão na escola. Então, existe todo um cenário que deve ser observado, como eu disse, acreditar que a criança vai ficar em casa, eu vou fechar a escola e a criança vai ficar em casa em segurança, isso não é verdade. Muitas vezes a gente está expondo muito mais a risco a criança com a escola fechada. Ainda acredito que a escola é o lugar mais seguro para a criança. Exatamente, Juliana. No nosso programa
Queria agradecer, né, os esclarecimentos, a posição de vocês. É muito importante ouvir também o lado de vocês, para gente que é pai de pequenininhos, mãe de pequenininhos. Enfim, é bom a gente ouvir o lado de vocês também. E eu acredito também que a escola pode ser um lugar mais seguro agora. Então, torcemos aí para o retorno mesmo das escolas no dia 8 de setembro. Queria agradecer, então, e te convido já para uma próxima conversa, para a gente já falar aí de talvez uma notícia um pouco melhor, né? Esse retorno e contar aí para a gente como que vai ser essa experiência também. Muito obrigada, viu, Juliana? Tayana, muito obrigada pelo convite. Vamos esperar ansiosamente essa próxima entrevista com boas notícias, se Deus quiser. Tá certo. Esse foi mais um Alesp Conecta. Para você rever esse programa ou qualquer outro que a gente passa aqui na Rede Alesp, é só acessar o nosso canal do YouTube. Até o próximo programa. Tchau, tchau.